Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, Bruno Gentili. Tudo bem, Brunão? Tudo certinho, meu ídolo. Um grande abraço para você, todos que estão aqui nos assistindo. Vamos falar muito do que a gente gosta, né? Futebol. Vamos embora. É verdade. Antes de mais nada, feliz 2024. Ah, sim. Feliz 2024. Um ano novo repleto de alegria para você. Muitas felicidades, saúde, paz, que é o que importa, né? É isso aí. De coração para você e para vocês também. Vamos falar do Vasco da Gama, chegando o Robert Rojas ao Rio de Janeiro. João Vitor já fez os exames médicos, conheceu o São Januário e tem aí a questão do Luciano Rodrigues, o uruguaio. Vamos falar também do Botafogo, do Fluminense que tem novidade e vamos falar de Fernando Diniz fora da seleção brasileira. Você ficou surpreso? Fiquei um pouco, Wellington. Até esperava, né, que o Fernando Diniz não tivesse aquela sequência depois do contrato dele, que era no meio do ano, que em tese se acabava no meio de 2024, mas fiquei surpreso com essa interrupção, assim, vamos dizer, abrupta do Edinaldo Rodrigues, que voltou à presidência da CBF. Calma, que a gente vai falar mais disso. Antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. É esse vermelhinho que está passando aqui embaixo. Se tiver vermelhinho é porque você não se inscreveu e dá uma conferida, viu, gente? Wellington, eu sou inscrito, mas dá uma olhadinha de novo, que às vezes escapa. Isso é normal, né? Você está inscrito, de repente some a inscrição. Às vezes sai, às vezes você está inscrito, esbarra com o dedo e se desinscreve, né? Isso acontece. E aí, mesmo que tiver inscrito, tem que ativar lá para receber as notificações também, né? Que isso é importante. E dá o joinha. Sempre. O joinha é importantíssimo para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Já passamos de 67 mil inscritos, estamos caminhando para 70 mil, se Deus quiser, mas conto com o seu carinho. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá. Estou aqui com o Bruno Gentili, que é da Super Rádio Tupi, um parceiraço aqui, saca muito de futebol. E quero começar falando do João Vitor, porque ele fez os exames médicos, o zagueiro, 27 anos, e a gente está botando, inclusive, as fotos que o Vasco disponibilizou a respeito desse zagueiro, um zagueiro rápido, e que o Vasco está investindo no contrato de 5 anos. Você gostou dessa contratação, Bruno? Gostei sim, meu ídolo. Acho que é uma contratação de um jogador jovem, né? Como a gente já vem vendo aí no noticiário. Para quem não lembra, para o torcedor do Vasco que está nos assistindo, ele fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2022, lá pelo Corinthians, ainda quando o Corinthians era dirigido pelo Vitor Pereira, que passou aqui no Flamengo. A dupla de zaga do Corinthians era ele e Gil. Ele foi levado, na verdade, para o Corinthians pelo Wagner Mancini. Isso. Já era do Corinthians, estava lá no Atlético Goianiense, fez uma bela campanha. E quem o levou lá para o Benfica foi Jorge Jesus. Isso, que conhecia justamente ele aqui, né, de algumas passagens. Jorge Jesus, por mais que não estivesse mais no Brasil, acompanhava ele daqui. No Benfica, ele mesmo chegou a dizer que não teve as oportunidades que ele queria. A gente jogou 5 vezes. Isso. Para um jogador que realmente precisa de sequência, é difícil você jogar 5 vezes em um período de 1 ano e meio, a gente pode colocar assim, né? Do meio de 2022 até o final de 2023. Então, é uma boa aquisição. Eu acho que o Vasco precisa encorpar o elenco. Muito mais do que encorpar, você ter opções confiáveis. E eu acho que o João Vitor, ele se encaixa perfeitamente naquilo que é uma espécie de contratação de SAF, que é o quê? O jogador bom, novo e com potencial de uma possível venda, a gente não sabe, né? O mercado europeu pode se atrair de novo por ele. Então, eu acho um bom jogador. Acho que chega bem para somar com o Maicon, com o Medel. Acaba suprindo a saída do Robson Bambu, né? Que a gente sabe não ficou no clube. Então, acho uma boa reposição, sim. E nova, né? E isso é importante para a SAF, você ter jogadores novos e com potencial de revenda, né? E está chegando ao Rio de Janeiro o Robert Rojas, emprestado por 1 ano pelo River Plate. Nessa negociação aí, quem fez o pedido foi o Ramon Dias. Como a gente já falou, joga de zagueiro, joga de lateral direito, é paraguaio, joga de volante, é um jogador selecionável, também mais qualidade. Sim, mais qualidade. Acho que o ponto que você tocou, que é principal, que é o que o Vasco precisa hoje, a versatilidade. O Vasco acertou a permanência do Paulo Henrique, comprou em relação os seus direitos econômicos em relação ao Atlético Mineiro, junto com o Galo. O Puma já ia ficar, porque tem contrato, e é importante você ter
digamos assim, uma terceira opção, não exatamente para lateral, mas que possa exercer essa posição em alguma circunstância de jogo. A gente não sabe. Às vezes o Ramon pode armar um esquema, até mesmo falando agora da zaga, com 3 zagueiros. Aí ficaria Maicon, Medel, tem o Léo também e o Rojas, quem sabe. É um jogador, como a gente disse, que joga em mais de uma função, experiência em competições sul-americanas. Quem joga no River Plate está acostumado a jogar qualquer tipo de jogo aqui na América do Sul. Então isso é importante para o Vasco. Você vai lembrar dele no jogo contra o Internacional, que ele faz o gol do River Plate e depois ele perde o pênalti contra o Inter, que o Inter se classifica. Foi no Beira-Rio, né? Foi pelas quartas de final da Libertadores, se eu não estou enganado, isso. Que depois o Inter até passa para pegar o Fluminense na semifinal. Mas lembro sim, eu acho um zagueiro, agora falando especificamente das características dele, acho um bom zagueiro. O zagueiro paraguaio costuma ter aquela raça de sempre, então ele apresenta isso sem nenhum tipo de problema, é uma das boas qualidades que ele tem. Acho que a intensidade, né, o fato de você ter alguém que é pitbull, que marca, que tem uma saída de bola até ok, pelo que eu já vi dele no River Plate, não é aquele jogador que chega para ser titular absoluto, aquele que a gente costuma dizer no futebol que veste a camisa, já chega como titular. Não acho que vai ser por aí, mas pelo fato do Ramon Dias já conhecer o trabalho dele, acho que ele vai ganhar a chance dele conforme a temporada vá avançando. E é aí que se torna importante o Campeonato Carioca. O Ramon Dias ir fazendo esses testes, né? E você tem mais uma questão, é um ano de Copa América e de eliminatórias também. E você tem um Puma Rodrigues que é sempre convocado, você tem o Medel que é convocado, e o próprio Robert Rojas, que também é da seleção paraguaia. Isso, então só aí já seriam, por exemplo, 2 desfalques, 2 zagueiros fora. O Rojas pela seleção paraguaia, se de fato for convocado, e o Medel a gente sabe que é sempre convocado. Então você teria só Maicon e Léo. Se o Rojas não viesse, quem seria o outro zagueiro? Teria que improvisar talvez alguém da base, alguém que quase não é utilizado, porque o Robson foi embora. Então, muito provavelmente ficaria essa lacuna no elenco do Vasco. Então, muito bem lembrado por você. Por ser um ano de muitas datas FIFA e Copa América, é importante que o Vasco selecione bem no mercado essas possíveis reposições. E acho que, por enquanto, está selecionando bem. A gente sabe que a 777... ela dá uma travada em relação ao dinheiro, né? Isso é normal. É uma empresa que precisa visar sempre a receita dela. Então, o Alexandre Matos está tentando fazer essas negociações andarem, mesmo com o dinheiro ainda não vindo 100%. E acho que, na medida do possível, está fazendo bem sim. Está reforçando um setor que precisava reforçar, que era a zaga, né? E está buscando um atacante, que a gente começou a trazer essa notícia baseado no que falavam os paraguaios, né? Aliás, os uruguaios, que é o Luciano Rodrigues, de 20 anos, é um jogador de muito potencial, e o Alexandre Matos está aguardando aí a liberação, como disse você, da 777. Sim, é um jogador importante, jogador novo, né? A gente sabe que o mercado sul-americano ele é considerado muito exportador, né? De jovens talentos, tudo mais. A gente até teve agora o Marcos Leonardo indo para o Benfica, do Santos. Então, é um jogador promissor. Eu acho que, assim, o Ramon Dias, muito provavelmente, já deve ter mapeado esse jogador, junto com o scout, com o departamento de futebol. Então, se ele indicou e se ele deu o aval para vir, eu acho que é interessante a gente observar. E até porque, a gente lembra até de um exemplo recente, o próprio Orelhano, que chegou jovem também do Vélez, não engatou nesse ano de 2023, mas tem tudo para começar esse ano de 2024 bem. Tomara. Quem sabe ganhar chances, porque é isso que o torcedor do Vasco espera. Você usou bem a palavra, tomara. Então, eu acho um bom mapeio de mercado. Você trazer jovens jogadores, não só para você mirar uma possível venda e, consequentemente, um lucro lá na frente, mas também para você ter uma compensação esportiva, uma compensação em campo. Acho um bom jogador, fez bons jogos por lá, tem que ver se vai se firmar como o Orelhano acabou não se firmando. Mas se de fato vier, vai ter o tempo dele, ele não vai ser usado logo de cara, então vai ser aquilo. O Ramon Dias é um treinador experiente, sabe usar muito bem as peças que tem à disposição. E o Vasco emprestou o Figueiredo ao Curitiba, acho que é um empréstimo importante, eu gosto muito do Figueiredo, e aquele negócio de ser coringa, ser volante, ser lateral, ele acabou até, em parte, se queimando. Você concorda? Concordo, porque
o próprio torcedor olha para ele e não vê no Figueiredo uma posição fixa. Você olha para o Figueiredo e fala, pô, mas o Figueiredo joga de quê? De atacante, de ponta, de centroavante, de segundo atacante, de lateral, como você citou, até de segundo volante ele já chegou a jogar. E eu tive a oportunidade, foi bom você tocar nesse assunto, eu tive a oportunidade de participar da cobertura aqui da Super Rádio Tupi de um evento beneficente de fim de ano que o Figueiredo jogou, e eu conversei com ele, perguntei aonde que ele se sentiria bem, já que você falou dessa questão da posição, qual posição que ele se colocaria à disposição para o Ramon Dias para 2024. Ele falou que preferia ser o centroavante, jogar de 9. Mas aí tem a concorrência do Verratti, chegou muito bem, assumiu a posição, e agora está indo para o Coritiba. No Coritiba, claro que ele vai ter muito mais espaço, e é um campeonato diferente, é uma Série B, na qual ele foi muito bem pelo Vasco em 2022, fez gols importantes. Então, eu acho uma boa para ele. Ele está ganhando mais essa oportunidade, tendo um pouco mais de oportunidade para jogar, e a gente sabe que sequência, a gente falava aqui do João Vitor, sequência é tudo na vida do jogador, né? É isso aí. Bem, gente, deixa eu falar aqui rapidinho do Botafogo, porque o Adrielson e o Lucas Perry oficialmente foram anunciados pelo Lyon, que está pagando nos dois 36 milhões e 600 mil reais. Vai ter alguém dizendo que foi barato, porém, numa futura venda deles, o Botafogo arruma mais 50% no que for faturado. E o Jefinho está de volta, né? Saiu daqui com muita expectativa, volta, você vê como reforço para o Botafogo? Vejo sim, acho que o Botafogo, Wellington, a grande questão do ano passado para esse é como esse elenco vai se portar, né? Depois daquela perda do título que parecia ganho para muita gente, para mim também, eu já dava praticamente como certo, mas não aconteceu. E agora esses reforços vão ajudar a mudar esse clima, porque são jogadores que não estavam no ano passado. O Jefinho foi muito bem em 2022, quando foi comprado lá junto ao Resende e tudo mais, que inclusive tem a parceria com o Lyon, que é do John Textor, então é toda uma rede aí de clubes se comunicando. Eu acho um bom reforço, um reforço que dá para o Botafogo não só aquela qualidade individual, mas também alguém que já passou pelo clube e sabe como é jogar lá. O Jefinho joga pela ponta esquerda, tem o Savarino, que também está chegando e ex-Galo, né? A torcida do lado de Belo Horizonte conhece bastante. É bom esse venezuelano, joga mais pela ponta direita, então o Botafogo está formando um tripé no ataque que contribui para substituir, de certa forma, a saída do Luiz Henrique, que voltou para o Olympique de Marselha. Então, Jefinho de um lado, o Savarino de outro, o Tiquinho continua na frente, Diego Costa não ficou. Então você já vê um ataque se formando. Então eu acho importante sim a volta dele, acho que vai contribuir bastante, não só individualmente, mas também para o coletivo. É um jogador que não estava no ano passado, então vai ajudar a mudar esse ambiente do Botafogo para esse ano. É isso aí. O Fluminense anunciou oficialmente, o Renato Augusto fez os exames médicos, já passou e já foi anunciado. O John Kennedy antecipou a volta das férias, tá focado, né, cara? Bastante, e é importante que esteja, né? É bom para ele também. E aí a gente entra no assunto Fernando Diniz, que foi demitido da seleção brasileira. Ele ficou irritado com a ligação do presidente Edinaldo Rodrigues, porque ontem à noite o Edinaldo ligou para o Mário Bittencourt, dizendo que ele não ficaria, o Fernando Diniz, e pela manhã ligou para o Fernando Diniz. A informação que eu recebi que caiu a ligação, foi uma coisa curta, mas depois, informação até da ESPN, de que o Fernando Diniz ficou irritado como o assunto foi tratado quando o Edinaldo Rodrigues disse a ele que estava formando a comissão técnica permanente da seleção brasileira. E ontem à noite a gente já falava do Dorival Júnior como técnico da seleção. Você acha que faltou um pouco de habilidade do presidente da CBF e deveria ter comunicado primeiro ao Diniz ou primeiro ao Mário Bittencourt? Qual o seu sentimento? Acho que faltou sim, acho que até mesmo, você usou a palavra sensibilidade, acho que o tato também, né, nesse tipo de negociação, porque eu não vou dizer que o Fernando Diniz estava fazendo um favor de estar na seleção brasileira, porque também para ele era uma grande oportunidade, você treinar uma seleção, né? E era interino também, isso. Ele sabia que o contrato dele era até junho. Isso, então assim, eu acho que se ele saísse na época em que o contrato estipulava, no meio do ano, ele não falaria nada, até porque ele já sabia que ele era interino. Então podia ficar assim como não podia. Mas da forma como foi conduzida, acho que o Edinaldo, você citou a questão de falar primeiro com ele, acho que isso era primordial, básico. Você primeiro fazer contato com quem está diretamente envolvido na situação. E não pedir para o presidente do Fluminense
que é o clube no qual está o Fernando Diniz, avisar ao Diniz a saída dele. Acho que o Edinaldo podia ter tido um pouco mais de olho no olho, a gente pode colocar assim, apesar de ter sido por telefone, né? Mas um olho no olho ali que eu digo, falar primeiro com o cara, dar essa informação primeiro a ele, até porque ele merece. E a gente sabe, né, Wellington, que o Fernando Diniz, ele é um cara muito sensato e justo, ele gosta das coisas de forma muito certa, tanto é que essa forma dele de encarar as coisas, de ser muito certo, fez ele chegar onde ele chegou, ser campeão da Libertadores pelo Fluminense. Então eu acho que o Edinaldo deveria ter sido sim um pouco mais transparente diretamente com o Diniz, não ficar nessa de pedir para alguém mandar recado para ele, eu acho isso errado. E a questão de ele ter tido o contrato interrompido é muito delicado porque é uma decisão que ele não pode fazer nada. Na hierarquia quem manda é o presidente. O empregador é o pregador. É empregador. Isso, é o empregador. Da mesma forma que se quiserem mandar a gente embora aqui, a gente não tem o que fazer. Mas eu acho que assim, ele não teve tempo, agora falando, não se foi certo ou se foi errado, mas falando do trabalho dele na seleção. Ele é um técnico que precisa de tempo para desenvolver o trabalho dele. Aquela saída de bola característica, de pé em pé, fugindo da pressão alta. E na seleção ele praticamente não teve treino. É diferente você treinar clube e treinar seleção. Então acho que a passagem dele acabou sendo ruim, mas também ele não teve muito tempo. Ele só ganhou poucos jogos, mas acabou perdendo os 3 últimos, mas também não teve muito tempo para trabalhar. Então, eu acho que o trabalho dele não foi considerado bom, mas acho que ele poderia ter ficado um pouco mais. Mas aí, enfim, uma decisão do Edinaldo, a gente tem que respeitar, né? É isso aí. Gente, deixa eu mandar uns abraços aí para aqueles que estão interagindo conosco, né? Deixando os seus recados, seus comentários, as suas opiniões. Eu gosto demais de ler. O Francisco Carlos Souza, um abraço para ele, o Silvio Alencar, o Kleber Gonçalves, o Diego Adriano, o Wagner Castro, o Edivaldo Alves no Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, o Fábio Sérgio em Campina Grande, na Paraíba, e o Robson Oliveira. Também são alguns daqueles inscritos que interagem conosco, isso é muito importante. Peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito, confere a sua inscrição, dá o joinha que é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, tá passando tudo aí, vai lá na Palavra Todas, habilita também para receber as nossas notificações e quero, lógico, o seu comentário, a sua opinião. Deixa o nome da sua cidade também, se é do Rio de Janeiro, o bairro, para você receber o nosso abraço aqui no canal Wellington Campos FC. Brunão, obrigado. Tamo junto, meu ídolo. Um grande abraço para você, a toda a sua audiência muito seleta aqui no canal e sempre um prazer participar. Eu gosto muito. Você sabe bem, é bem sensível e um cara que estuda o futebol e eu gosto de opiniões assim também. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e Wellington Campos.